Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui continuando o nosso Aprender Sempre do segundo ano do ensino médio, né? Na sequência de atividades 1, aulas 5 e 6. Então o que nós temos aqui, ó? A atividade 1. Ao retornar para a sala de aula após o passeio pela escola, organize-se com sua dupla para compartilhar seus registros fotográficos ou de desenho. Vocês deverão trocar entre si os registros que fizeram no decorrer da visita, para analisarem cada objeto e identificarem a que sólido geométrico se refere. Após essa etapa, anotem aqui as principais características de cada um. Então ele fala para a gente dar uma andada pela escola e observar as formas, né, que nós temos ali. Ele fala para trabalhar em dupla, mas nesse momento aí de distanciamento podemos trabalhar sozinho mesmo. Então, ó, um objeto que a gente pode fazer sem mesmo sair do lugar, né, esse objeto, fazendo aqui um exemplo, é a própria sala de aula. Aí a que figura corresponde? Um prisma. Quais as características? Tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Lembrando que no vídeo anterior eu expliquei certinho o que era face, aresta e vértice. Qualquer dúvida é só voltar lá, ok? A atividade 2, ó. Veja as figuras apresentadas em cada situação e preencha os textos com as informações corretas em cada caso. Então nós temos aqui uma embalagem de presente. Então ele fala: a caixa de presente a seguir tem aproximadamente a forma de um prisma hexagonal, né? Porque ó, a tampa e o fundo têm formato de hexágono, uma figura aqui de 6 lados. Podemos dizer que é um poliedro, pois é uma forma espacial formada apenas por segmentos de reta. Essa figura tridimensional é formada por 2 hexágonos, então aqui a tampa e o fundo da caixa, e por 6 retângulos, que são as paredes laterais aqui da caixa. Além disso, tem 2 bases no formato de hexágono e um total de 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Agora a letra B. O Louvre, em Paris, é um dos principais museus do mundo. A pirâmide na entrada principal é uma de suas marcas registradas. É uma pirâmide quadrangular. Logo, ela tem apenas uma base, na forma de quadrado. Além disso, é formada apenas por segmentos de reta, e por isso é um exemplo de poliedro. Suas faces laterais têm formato de triângulos. Por ser uma pirâmide de base quadrada, ela é formada por 4 triângulos e um quadrado. Ela tem um total de 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Tá lá. Agora a letra C. Se enfileirarmos direitinho as moedas que aparecem na figura seguinte, obtemos um sólido geométrico muito conhecido, chamado cilindro. Ele não é um poliedro, é um corpo redondo, já que tem uma face não plana. Esse sólido é obtido a partir da rotação de um quadrado ou retângulo e ainda 2 círculos. Possui 2 bases paralelas e iguais na forma de círculos. É um exemplo de sólido geométrico que não possui vértices nem arestas. 2 de suas faces são planas e a outra é não plana. Agora o exercício 3, ó, ele fala: a partir das observações, das discussões e dos registros realizados quanto ao estudo das formas geométricas espaciais, relembre as propriedades identificadas e preencha o quadro com o que é solicitado. Então temos ali, ó, pirâmide hexagonal. Então quando eu falo pirâmide, nós já entendemos ela, e essa pronúncia hexagonal faz referência à base. Então a base é um hexágono.
Então, é um poliedro ou um corpo redondo? Então, poliedro. Figuras planas que formam o sólido. Então, tem um hexágono e 6 triângulos. Quantidade de bases, uma. Formato da base, hexagonal, né? Ou seja, é um hexágono. Quantidade de arestas da base, 6. Total de faces, 7. Total de vértices, 7. E total de arestas, 12. Agora o próximo aqui, ó. O prisma pentagonal. Ele é um poliedro. As figuras que formam ele: 2 pentágonos e 5 paralelogramos. Quantidade de bases: 2. Formato da base: pentagonal. Quantidade de arestas, sim, da base, né? 5. Total de faces: 7. Total de vértices: 10. E total de arestas: 15. Agora o cubo, ele é um poliedro. E as figuras que formam? São 6 quadrados iguais. Quantidade de bases: 2. Formato da base: quadrada. Quantidade de arestas da base: 4. Total de faces: 6. Total de vértices: 8. E total de arestas: 12. Agora o cone. Ele é um corpo redondo. As figuras planas que formam o sólido. Então, um setor circular, né? Lembra lá da fatia de pizza? E um círculo. Quantidade de bases: uma. O formato da base: circular. Quantidade de arestas da base: nenhuma, né? Porque é circular. O total de faces: tem 2. O total de vértices: 1. E o total de arestas: nenhuma também, né? Porque eu tenho só partes curvas. A aresta tem que ser retinho. O cilindro, então, ele é um corpo redondo. As figuras planas que formam o sólido, ele vai ter um retângulo rotacionado, ou seja, girando em torno do seu próprio eixo, e 2 círculos. Quantidade de bases: 2. O formato da base: circular. Quantidade de arestas da base: nenhuma. Total de faces: 3. Total de vértices: nenhum também. E total de arestas: 0. Então, terminamos por hoje essas aulas aqui, ok? Então, muito obrigado a todos. Espero que tenham compreendido a matéria. Um grande abraço.